Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Apocalipse 3, 8. Glória a Deus. Está escrito assim, olha: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, o que está escrito aqui? Mais uma vez, eis que tenho posto diante de ti, mais uma vez, mais intenso, uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Essa é um trechinho bem pequenininho, muito pequenininho, daquilo que o Senhor Deus quer ministrar em nós. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Fecha aí os teus olhos. Curva a cabeça e peça para que o Senhor fale com você. Diga: Senhor, por favor, fala comigo, ministra no meu coração. Preciso de uma palavra, preciso de algo. Ministra aqui, Senhor. Ministra em mim algo poderoso essa noite. Eu subi aqui com um propósito. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e a nossa oração é que o Senhor use desse tempo. Fale conosco, fale com aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, mas que possamos sair daqui, ó Deus, com o direcionamento da tua palavra, felizes porque o Senhor falou conosco, jubilosos porque o Senhor nos deu uma palavra de vida. Por isso abrimos o nosso coração nessa hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, essa é uma palavra de uma das igrejas descritas no livro do Apocalipse, e algo me chamou a atenção aqui quando líamos sobre ela. E Jesus dizendo a essa igreja: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Talvez nós não tenhamos entendido o que isso significa. E por não entender o que essa palavra significa, muitas vezes nós entramos na igreja pedindo para Deus abrir uma porta na qual Ele disse que já abriu. Não precisa ser aberta, ela já está aberta. Agora, o que nós precisamos entender é, Ele disse: eu estou colocando diante de você uma porta aberta, mas não te forço a passar por ela. A nossa oração não deveria ser: Deus, abra-me uma porta, porque a porta já está aberta. Pastor, mas tem um problema. Você está dizendo que a porta que Deus abre já está ali, mas eu estou me deparando com uma porta fechada. Se está fechada, ou não é para que você entre por ela, ou essa porta não é de Deus. Porque Ele está dizendo que colocou diante da igreja uma porta aberta. Agora, cabe a mim atravessá-la, cabe a mim passar por ela. O grande problema da igreja do século 21
é pedir para Deus abrir uma porta da qual ela nunca vai passar por ela. Quando nós falamos sobre portas, nós estamos falando sobre passagens de ambientes para outro. Perceba que na sua casa, entre um cômodo e outro, há uma porta. Aquela porta significa uma passagem de um lugar para o outro. E o que Jesus está dizendo a essa igreja é que deixou a passagem aberta e colocou diante de nós. Agora, cabe a mim e a você passar por essas portas. Nós estamos gastando tempo demais pedindo para Deus abrir aquilo que já está aberto, e nós já deveríamos estar do outro lado, mas nós estamos ainda dizendo: mas Senhor, o Senhor não vai ouvir a minha oração não, o Senhor não vai abrir porta, o Senhor não vai fazer alguma coisa. Eu já coloquei a porta aberta diante de você, você só precisa passar por ela. E é aqui que entra o problema. Quando nós lemos Atos capítulo de número 3, nós vamos ter o nosso retrato. Atos capítulo de número 3 conta a história de um paralítico. E a Bíblia diz que esse paralítico era levado todos os dias à porta do templo. E era colocado ali a porta do templo para que pudesse viver de esmola. Veja, aquele homem passou anos e anos sendo colocado à porta do templo, mas nunca ninguém ousou colocá-lo do lado de dentro. Sempre à porta do templo. Coloca para a gente o texto de Atos capítulo 3, por favor. Olha aqui, preste atenção no que está escrito. Atos capítulo 3, versículo de número 2. Está escrito assim: e era trazido um homem que desde o ventre, olha lá, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham aonde? Onde é que colocava esse homem? Onde colocava esse homem? Na porta. A porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Preste atenção. Vai conectando os textos, vai entendendo a revelação de Deus. Jesus diz: eu coloquei uma porta aberta diante de você, da qual ninguém pode fechá-la. É um acesso livre, você não precisa orar, a porta está aberta. Você não precisa pedir, a porta está aberta. Agora entenda, você não pode aceitar estar apenas na porta. Esse homem passou a vida inteira sendo colocado apenas na porta. Esse homem passou a vida inteira sendo colocado apenas do lado de fora do templo. Diz: não, Senhor, eu não quero que o diabo me deixe do lado de fora das portas que Deus abriu. A partir de hoje, Senhor, eu quero entrar em todas as portas que Deus abriu para que eu passasse por ela. Chega de viver uma vida de um evangelho que não me permite entrar nas portas que Deus abriu. Nós temos um problema, nos acostumamos a viver na porta do templo, e sabe o que tem na porta do templo que nos faz acomodar? As esmolas que nos dão. Aquele homem vivendo à porta do templo, ele se acomodou nas esmolas que recebiam. Mas preste atenção, existe muito mais do que esmola para quem passa do outro lado. De que adianta ter uma porta aberta se a pessoa que está diante da porta não tem coragem para atravessá-la? Eu tenho aprendido que portas abertas não significa nada para quem não tem coragem de passar. Pastor, Deus me deu um sonho. Pode só ter um sonho, mas se não tem coragem de atravessar a porta, não interessa, não vale de nada. A questão não é essa, se a porta está aberta ou não. Quem está na frente da porta tem coragem para atravessá-la. Olha para a pessoa que está do seu lado essa noite e diga assim: você tem coragem de atravessar pela porta que Deus abriu?
Quando eu era criança, tinha um programa do Silvio Santos que era chamado A Porta da... Como é que era? A Porta da Esperança? Como é que era? É a Porta da Esperança? É a Porta da Esperança? Ninguém sabia o que tinha atrás da porta. Era uma roleta russa, não era isso? Tinha que escolher uma porta e a porta abria, não era isso? Com Deus não é assim. Você não escolhe uma porta fechada e depois ela abre e você vê o que tem atrás. Ele diz: a porta que eu dei para você, que eu coloquei diante de ti, ela já está aberta. Você já sabe o que tem do outro lado. Passa para lá! Aí a gente fica: Senhor, será, Senhor? Deus está dizendo, a porta está aberta, filho. Será que você não enxerga? Deus não vai te empurrar do outro lado da porta. Deus não vai te colocar para dentro de um lugar que você deveria escolher entrar. Veja, nós estamos vivendo dias difíceis. Pastor, como assim nós estamos vivendo dias difíceis? Dias que se a gente pudesse, a gente ia na casa de cada irmão e dizer assim: filho, querido, você precisa voltar para a igreja. Ah não, pastor, eu estou fazendo outras coisas. Não, pastor, pessoas que se contentaram em viver à porta do templo. Eu não tenho prazer em viver na porta do templo. Eu quero algo a mais, eu quero algo além, eu quero algo mais profundo do que isso. Não me contenta estar no culto de domingo. Não é suficiente. Preciso de mais, Senhor. É por isso que Jesus aparece para aquele homem na porta do templo, através de Pedro e João, que para diante dele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Olha o que diz o texto, vamos lá, ó. Ele era colocado na porta do templo, versículo de número 2. Agora versículo de número 8, leia o versículo de número 8. Esse é ele paralítico, na porta do templo. Versículo de número 8, Atos 3:8. E rapidinho. Obrigado. E dando ele um salto, pôs-se em pé e começou a andar e entrou com eles no templo. Enquanto ele estava sendo carregado, as pessoas só colocavam ele na porta. Quando ele aprendeu a andar sozinho, ele dizia assim: nunca mais eu quero ficar na porta, eu vou entrar para dentro da porta que Deus abriu para que eu entrasse. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que a partir de hoje, você terá força suficiente, coragem, ousadia, capacidade para entrar em portas que até hoje você teve medo. Em 2022 será o ano de você entrar em portas que você nunca imaginou que entraria por elas. Diga a 3 pessoas perto de você: você vai entrar em portas que já estão abertas para você. Eu quero profetizar que será tempos de promoções de emprego, será tempos de oportunidades. Você que está aí esperando resposta para algo, dizendo: pastor, eu estou esperando algo há anos. Será o tempo da porta se abrir e você passar pelo milagre. Deus colocou uma porta aberta. Agora entenda: se você querer apenas ser carregado, as pessoas vão te cansar de deixar na porta do templo. Agora, quando eu começo a andar por mim mesmo, a porta não é suficiente, não. Preciso de mais. Eu vou entrar para dentro. Cruze a porta. Diga comigo: cruze a porta. Diga: essa noite é noite de passar pela porta. Aleluia. Talvez o diabo disse para você: você nunca vai conseguir.
Para conseguir isso é necessário ter diploma, certificado, é necessário ter isso, ter aquilo. E Jesus te trouxe aqui para dizer: eu coloquei diante de você uma porta da qual ninguém pode fechar, ela está aberta. Não precisa de mais nada para passar pela porta, a não ser entrar por ela. Ah, pastor, mas eu estou aqui e as pessoas me colocam no templo. Então, se as pessoas só te colocam na porta do templo, é hora de começar a andar. Você entende, Rodolfo? Enquanto você for carregado, você só vai ficar na porta. Agora, quando você decidir andar com as próprias pernas, aí você vai entrar para dentro do negócio. O problema é que a gente diz assim: ah, pastor, mas se eu andar com a própria perna, vai ser meio difícil, né? Você não tem fé. Quando nós, presta atenção, filhos, eu gosto que você entenda isso. Quando nós entramos nesse prédio aqui, o aluguel desse prédio era a nossa arrecadação do mês. Só o aluguel que a gente pagava aqui era o que a gente arrecadava no mês inteiro, só para pagar o aluguel. Mas a gente desceu com uma palavra para cá: eu estou abrindo uma porta. E lá se vão 8 anos com a porta ainda aberta. Eu quero profetizar que essa porta vai ser para você também. Porque a porta que Deus abre, Ele dá o recurso. A porta que Deus abre, Ele sustenta. A porta que Ele abre, Ele capacita. A porta que Ele abre, Ele envia. A porta que Deus abre, Ele sustenta. É a porta dele. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil porque você aprendeu a ser carregado. Quer que eu te fale aqui? Posso falar uma coisa aqui agora? Posso falar? Não vou falar, ninguém falou que podia falar. O maior inimigo do teu sonho é o teu salário. Gostou ou não? O maior inimigo do teu projeto é sua carteira assinada. Não entendeu nada, né? Não, pastor, sabe por que eu não começo meu projeto? Porque se eu começar meu projeto, eu tenho que parar de ganhar meu salário. Aí não entra pela porta que Deus abriu para você passar, porque tem medo de perder o salário. Deus está colocando uma porta para você aberta, dizendo: daqui para lá é o triplo do que você ganha. Você diz: ah, não, mas não posso. Hello? O nosso problema não é porta aberta, presta atenção, deixa eu dizer, igreja, o nosso problema não é porta aberta, é coragem para passar por ela. A porta já está aberta. Pastor, como assim? Atos 16:9, olha o que está escrito. Atos capítulo 16, versículo 9. Olha o que está escrito aqui. Perdão. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Estou tão no Atos aqui, né? O que está escrito aqui, irmãos? Vamos lá, todo mundo junto. Vai, 1, 2, 3 e... Porque... Para aí, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque uma porta grande se me abriu. A porta está aberta, é grande, é eficaz, é poderosa. Mas tem uma coisa, que está escrito lá: há muitos adversários. O problema nosso não é porta aberta. O nosso problema é medo de enfrentar o que está
atrás da porta. Pastor, vai ser muito difícil. Pastor, é muita luta. Pastor, é complicado. Ninguém disse que seria fácil, mas ele diz: eu abri a porta. A porta está aberta. Passa pela porta. A gente fica olhando tanto as dificuldades que existem, e essas dificuldades nos impedem de passar pela porta. Não. Eu preciso entender isso, por favor, entenda. Olha só que coisa interessante que eu quero mostrar para você aqui. Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Versículo 45 e 46. Essa é uma das 7 parábolas que Jesus contou em Mateus capítulo 13, conhecido como a parábola das pérolas, ou a parábola da pérola, né? Está escrito assim, olha: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Está falando de um homem de negócio. Está falando de um empresário, está falando de alguém que entendia de comércio. Está dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem de negócios, alguém que sabe fazer negócios. E encontrando uma pérola, o que ele encontrou? O que ele encontrou? Ele encontrou uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Olha que coisa interessante. Um homem que era negociante de pérolas, ele encontra uma pérola, ele vende tudo aquilo que ele tinha para comprar aquela que ele achou. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você sabe o que é uma pérola? Pergunta para ele de novo: você sabe o que é uma pérola? Veja, esse homem, ao encontrar uma única pérola, ele abriu mão de todas as outras que ele tinha para dizer: essa daqui é suficiente para mim, eu só preciso dessa. Pastor, o que é uma pérola? Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Olha o que é uma pérola. Apocalipse 21, 21. Tem que ser rápido. As 12 portas eram... você não está entendendo. As 12 portas eram 12. Cada uma das portas era de uma... Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a pérola era uma porta, que quando aquele homem encontrou aquela porta, ele vendeu tudo que ele tinha para ficar só com aquela porta. Quando você decidir entrar pela porta que Deus abriu para você passar, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter adversário, vai ter crítica, vai ter problema, mas você pode abrir mão de todas as outras portas, porque apenas aquela porta vai sustentar a tua casa. É uma única porta que você precisa passar. 2, 3, pastor, eu estou tratando de trabalhar em 4 empregos, dizendo: não busque a porta que Deus abriu para você passar. Quando você encontrar essa porta e passar por ela, você vai poder vender todas as outras e ficar só com a porta que Deus abriu, porque essa porta vai sustentá-lo. Agora você precisa entender comigo uma coisa. Oh meu Deus, da garganta para mim terminar a mensagem pelo menos. Eu queria ser um pastor que não gritava, irmão.
Eu não consigo. Eu quero terminar a mensagem agora. Eu já estou acabando já, porque senão também eu nem consigo acabar. Diga comigo, existem pelo menos 4 tipos de porta. Se você entender isso essa noite, eu já vou sair daqui feliz. E a gente acaba na 4ª e última porta. Existem 4 tipos de porta. Pelo menos 4 tipos de porta. É claro que vão existir outros, derivações dessas portas, mas pelo menos 4 tipos de porta. Porta número 1, eu vou chamar ela de porta comum, que é essa porta que a gente encontra aqui, ó, tá vendo ali escrito berçário, sala de aula, essa é a porta comum. É a porta que nós só precisamos de uma chave. A porta que você fechou da sua sala, quando saiu da sua casa para vir à igreja, você passou a chave nela. E quando você passou a chave nela, a sensação é: a minha casa está trancada. E a ideia é a seguinte, preste atenção: para passar pela porta tem que ter a chave, porque se não tiver a chave vai ter que arrombar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem pessoas que estão tendo acessos a lugares que Deus não queria que eles estivessem. Deus não te deu a chave para entrar em alguns lugares, mas você foi lá e arrombou a porta, porque não tinha chave. E aí eu aprendi uma coisa, porque toda hora tem alguém precisando de chave aqui, né? E aí tem que vir o chaveiro para pegar o segredo para fazer a chave. A porta é comum, mas para você abrir, você precisa de uma chave que tem o segredo da fechadura. Aí você vai entender quando Jesus chamou Pedro, em Mateus capítulo 16, disse para Pedro assim: Pedro, eu estou te dando as chaves do reino de Deus. A igreja tem chaves para abrir porta. A gente não precisa arrombar. Quem arromba a porta é o diabo, filho. Quem não tem chave para entrar e arromba a porta é o diabo. Eu lembro até hoje, a gente um dia estava lá no Vitória Regis, Samuelzinho pequenininho, e eu esqueci a chave dentro do carro, o carro com porta, tudo automática, e eu fechei a porta e o Samuel ficou trancado lá dentro. Irmão, pensa no desespero que deu. E para abrir aquela porta, não dava, porque a chave estava do lado de dentro. Samuelzinho pequenininho, e eu olhava para o Samuel e falava assim: meu Deus, vai ter que quebrar o vidro agora. E eu já pensava: meu Deus, vai ter que... Aí veio a polícia. Aí a polícia chamou um chaveiro. Aí o chaveiro veio. Porque o chaveiro é quase um bandido, né, irmão? Se ele usar a arte para a estratégia errada, acabou. E em poucos segundos ele pegou e abriu a porta do carro, pastor. Porque você só consegue abrir a porta trancada se tiver a chave. Você não está entendendo isso ainda, né? Mas deixa eu explicar para você. A chave se chama oração. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim: olha, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. É só você ver a quantidade de pessoas que buscam ambientes de oração. Veja, se nós não conseguimos entender nem essa primeira porta, que é o nível mais comum, que abrem através de chaves, a gente não vai entender mais nada. Diga: a primeira porta é a porta comum, ela se abre com chave. Agora, tem a porta número 2, diga comigo, porta número 2. Não é mais a porta comum como essa que a gente vê, é como a porta do shopping center, é a porta
com um detector de presença, é coisa chique. É aquela porta que você só abre quando você se aproxima dela. Quando você se aproxima do sensor, ela... É por isso que é chamado de sensor de presença. São portas que só abrem se você estiver lá. Se não estiver lá, a porta está trancada. Não entendeu, né? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão encontrando portas fechadas porque não estão presentes. Ah, pastor, ora para Deus abrir uma porta. É porta de presença. Se não está lá, não abre, não adianta. E é interessante, já viu criança brincando com a porta de presença? A criança vai, a porta abre. A criança vem, a porta fecha. Por quê? Porque aquela porta só respeita quem está perto. Se está longe, a porta está fechada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por favor, cuidado com as portas de presença, porque se você estiver ausente, ela se fecha. Você está aí ou não? Existem portas que abrem quando a gente chega em ambientes como esse. Cultos são ambientes de presença. Eu entrei, eu não preciso nem orar, é porque eu estou que a porta se abre. Eu quero profetizar para você que está presente: portas de maneira automática se abrirão. Pastor, eu não acredito não. Leia Atos capítulo 12. Pedro está trancado dentro de uma prisão. Deus envia um anjo lá dentro da prisão. E o anjo diz para ele assim: coloca a sandália, põe a roupa, que nós vamos sair daqui hoje. Ele diz: não, mas é o seguinte, está cheio de soldado, o negócio está tudo... Era 4 fileiras de soldado para guardar Pedro dentro daquela prisão. Ninguém viu Pedro saindo. E quando Pedro parou na frente da porta, no portão da prisão, a Bíblia diz: e o portão automaticamente se abriu. Essa semana você vai andar por lugares que você vai dizer: eu não estou entendendo. Essa porta semana passada estava fechada, mas essa semana ela vai se abrir com a chegada da tua presença. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. São portas que não precisam de nada, você só precisa estar lá. Marido, esposa, presta atenção. Pastor, eu não sei o que está acontecendo no meu casamento. Eu sei, tem portas que só abrem com a presença. Tem que estar lá. Tem que ser presente. Essa porta não tem chave. Essa porta não tem chave. Essa porta se move por sensores de presença. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está presente, não está? Não, esse daí não é crente não, é meio... Olha para o irmão do outro lado e fala assim: você está presente, não está? Diga: eu não queria dizer para você não, mas toda vez que você está presente, uma porta abre de maneira automática. Tem coisas que você nem orou, mas que Deus já está abrindo a porta, porque você está presente. Você entende isso? Porta número 3. São aquelas portas que se abrem só se você tiver um código. Já viu isso? Portas de cofre. Não adianta, elas não têm chave. Você tem que ter o código. Diga comigo: portas que abrem através de códigos. Se não tiver o código, não adianta, irmão. Tem que ter a numeração correta. Tem que ter o segredo do código. Se não tiver... Código não é algo, senha não é algo. Quando você vai fazer a senha, geralmente há uma legendinha ali para você que está fazendo a senha. A senha é pessoal e intransferível. Em outras palavras, você não pode usar a minha senha, ela é minha. Você tem que ser a sua.
O outro tem que ter a dele. Não, empresta aí para mim fazer um saque. Não, tem que ter a sua. Aquele código leva a uma porta de acesso pessoal. Tem que ter o código. Bate no ombro do seu irmão e diga para ele assim: tem que ter o código. É aí onde eu aprendo o que significa a oração em línguas. Oração em línguas é um código, filho. Cada um tem o seu. A Bíblia diz que quem ora em outras línguas fala em mistérios. Em outras palavras, quem ora em outras línguas fala em códigos que os homens não entendem, mas Deus entende o que Ele está falando. Tem porta que só abre se tiver o código. Se não tiver código, não abre, não adianta, pode fazer força. Eu cheguei com uma chave, não tem lugar para pôr chave, é só através do código. Quarta e última porta e a gente encerra por hoje. Essa para mim, eu deixei ela por último, porque para mim é a porta mais extraordinária, que é a porta que só abre no tempo correto. São as portas de banco. Você já percebeu? Quem já entrou no banco e viu, as portas desse banco abrem em horário determinado. Sabe o que significa isso? Ela tem um horário exato para abrir, Vinícius. Se a porta está determinada para abrir às 10 horas, não adianta chegar às 9, ela vai abrir às 10. Essa porta fala de um tempo específico que eu preciso esperar para que a porta se abra. Não adianta, tem o tempo certo. Essa porta fala: aprenda a esperar o tempo para que ela se abra. Não adianta nem adiantar e nem atrasar, tem que estar no tempo correto para que ela se abra. É por isso que irmãos, quem esteve na aula de ontem? Se eu fosse você, eu perguntava para esses irmãos assim: a gente tem muito tempo? A gente tem muito tempo? Porque assim, nós estamos desperdiçando oportunidades demais, entrando em portas erradas demais. Eu preciso ser mais pontual, eu preciso ser mais certeiro nas portas que eu entro, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo. A gente poderia passar a noite aqui falando sobre as portas, a importância das portas. Jerusalém era uma cidade cercada por 12 portas. A Nova Jerusalém, 12 portas. João, em Apocalipse capítulo 4 diz: eu olhei para o céu e vi uma porta aberta. Eliseu, quando a viúva o procurou, porque não tinha nada na sua casa, ele mandou ela entrar dentro da sua casa e fechar a porta, e lá dentro desfrutar do milagre. Mas eu acho que você já entendeu. Coloca para a gente Apocalipse capítulo 3, versículo 8, e a gente encerra com ele. Apocalipse 3:8. Eu conheço as tuas obras. Vamos colocar de pé e a gente termina lendo. Eu conheço as tuas obras. Vamos lá, 1, 2, 3 e... eis que tenho...
Pai, eu quero profetizar portas abertas diante do teu povo, da tua igreja. E muito mais do que portas abertas, coragem para atravessá-las. Que seja uma semana de milagre, de passagem, de sobrenatural. Que o teu nome seja glorificado na vida e na família de cada um dos teus filhos. Pai, que nós possamos crer e atravessar as portas que já estão abertas e determinadas para que pudéssemos passar por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia!